O caso Westendorf. Em 1996, um piloto da aviação brasileira e empresário de nome Haroldo Westendorf relatou ter avistado uma gigantesca nave com um formato de pirâmide que flutuava sobre a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Na época em que se deu o fato, Westendorf foi entrevistado pela revista Isto É e relatou que a base do objeto tinha proporções bem próximas de um estádio de futebol e que teria de 50 a 60 metros de altura. Em uma conversa com o apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, em 1998, Haroldo disse que parecia um cone com exatos 70 metros de altura. Tava voando e me deparei com aquele troço completamente estranho, né? E aí eu me desloquei até lá, chamando a Rádio Pelotas para ver se eles tomavam conhecimento. O operador da rádio, no ato, pegou um binóculo, porque nós não temos radar em Pelotas, né? Pelotas não possui radar. E visualizou o objeto também, e eu fui relatando para ele o tempo todo, e aí entrei em contato com o Centro Curitiba para ver se eles, via o radar, se captasse também o objeto, né? O objeto realmente é bastante estranho, uma coisa não assustadora. Eu era cético, eu não acreditava. Você estava voando? Estava voando, eu estava exatamente a 5.500 pés. De repente você viu 1.800 metros para... Mas você viu o quê? Eu vi um objeto assim em forma cônica, né? Totalmente cônica. E eu me aproximei, realmente eu me aproximei para tomar conhecimento, para ver o que era aquilo. O aparecimento do OVNI em forma de cone foi confirmado em uma reportagem publicada pela revista Isto É, que dizia que operadores do aeroporto de Pelotas teriam testemunhado o tal objeto. Dentre estes funcionários do aeroporto de Pelotas estava Gilberto Martins dos Santos, que teve seu nome mencionado no artigo publicado pela revista. E o mesmo teria dito que o UFO tinha as mesmas proporções de uma torre de alta tensão. Mais tarde, Santos disse ao apresentador Ratinho que teria visto o estranho objeto que pairava no céu por meio de um binóculo e que estaria na mesma direção em que Haroldo disse ter visto. Confirmou a forma piramidal do UFO, mas disse que pela grande distância não teria como alegar com absoluta certeza que seria o mesmo objeto visto por Westendorf. E que de onde ele viu era como uma enorme sombra no céu, não tinha nenhuma cor definida, afirmou Santos. Um dado importante mencionado posteriormente pela Isto É foi que o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA de Curitiba, teria sido acionado. Mas seus radares em perfeito estado de funcionamento e 100% operantes detectaram somente a aeronave monomotor pilotada por Haroldo. Nada mais teria sido capturado pelo radar naquela área. Na continuidade do relato do empresário, ele descreve que o topo da pirâmide se abriu e de lá saíam raios de luz e discos voadores. É o que aconteceu. Aí lá de dentro saiu aquele famoso, que todo mundo vê, o famoso disco voador. Ah, de dentro? Então você chegou a ver essa abertura? Aí saiu um objeto, inclinou-se a 45 graus e a velocidade espantosa. Assim, quando eu ia dar a última passada, ele começou a girar mais rápido, e aí tem alguma coisa errada. Aí eu me afastei, aí saiu aqueles fachos avermelhados, bem avermelhados mesmo, umas ondas oscilantes, aí ele fez assim, sumiu. Velocidade, nós não temos, eu saliento isso, nós não temos tecnologia para isso. A revista ainda afirmou que o Ministério da Aeronáutica, pasta extinta após a criação do Ministério da Defesa criado em 1999, investigou de forma sigilosa o caso. Se houve realmente uma investigação sobre este caso realizada pelo Ministério da Aeronáutica na época, seus documentos então seriam ultra secretos? Pois não existe nenhum documento oficial sobre o caso Westendorf em meio aos registros dos casos ufológicos liberados no Arquivo Nacional. A não ser recortes de jornais da época, e entre eles a reportagem feita pela Isto É. O relato que foi feito pelo empresário teria ocorrido no mês de outubro do ano de 1996. Mas no período de 1954 a 2001 não consta no relatório estatístico feito pelo Comando da Aeronáutica sobre avistamento de OVNIs casos na região sul do Brasil.
A verdade é que ninguém sabe realmente o que o Westendorf viu no céu pairando por sobre o lago naquele dia, a não ser muitas especulações que é natural de todos nós seres humanos, mas nada de concreto veio à tona. A descrição de uma gigantesca sombra no céu feita por Santos e a não detecção do radar nos leva a pensar que poderia ser apenas uma gigantesca nuvem densa e de formato exótico, iluminada pelo sol de uma forma específica. Mas ao mesmo tempo voltamos atrás quando pensamos como um piloto em uma aeronave poderia confundir uma simples nuvem com uma enorme nave espacial em forma de pirâmide, principalmente quando o mesmo dá detalhes da abertura de seu topo e a saída de vários discos voadores de seu interior. No relatório de estatística do Comando da Aeronáutica sobre OVNIs, foram registrados 2 picos, o primeiro no ano de 1977 a 1978, onde ficou concentrado 22,3% do total de casos registrados no período. De 1954 até o ano 2000, ficando 18,27% no período de 1996 até 1997. Reunindo então mais de 40% dos casos ocorridos em 46 anos nestes 2 biênios. Em 1977, os filmes Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Guerra nas Estrelas faziam suas estreias no cinema. E nos anos de 1996 e 97 explodia a popularidade da série de TV Arquivo X no Brasil. Série que estaria sendo apresentada desde 1994, que também teve uma grande proporção de avistamentos, chegando a 6,5%. No mínimo curioso, não acha? Ou tudo isso não passaria de uma grande coincidência? Seria este apenas um caso de viés de disponibilidade, fenômeno psicológico que faz com que o indivíduo se vê obrigado a dar explicação a algum fato e tenda a usar o que está disponível em sua mente? Em meio a tantas histórias de invasões alienígenas e naves espaciais, é natural que ao ver algo de estranho no céu, pessoas interpretem como algum tipo de objeto vindo de um outro mundo. Mas devemos lembrar também que até mesmo a tecnologia humana já é capaz de construir aeronaves invisíveis aos radares. Então o fato da não detecção pelo radar do Centro de Controle Aéreo não quer dizer que o UFO não estivesse lá realmente, pois a tecnologia empregada nessas naves extraterrestres estão anos-luz à frente do conhecimento humano. E vamos encerrando mais este encontro. Esperamos que tenham gostado. O nosso muito obrigado por sempre estarem ao nosso lado, nos dando força para prosseguirmos em nossa jornada.